que é que você sentiu depois de morrer? Que é um futuro livro de enquete para ouvir opiniões. Porque cada um de nós é um universo. Cada um de nós é um ser especial. O que é que cada um sentiu? Eu já tenho mais de 200 opiniões. Então, naquele tempo, eu datilografava, arquivava, guardava e continuo perguntando. Agora eu digito, arquivo e guardo. E eu perguntei, como é que o senhor sentiu, doutor Bezerra? Ele me disse, meu filho, morrer é maravilhoso. Eu disse, Ave Maria. É maravilhoso para ele que já morreu, mas para mim, eu não estava nada inclinado em morrer. Bom, então ele me contou o seguinte. A febre estava muito alta. Eu estava no semidelírio. Então eu me via, ele desdobrou, eu me via arquejante. E então o meu médico disse, ele não passa da noite de hoje. Eu ouvi. E então o corpo em frangalhos, a dificuldade respiratória, as dores, a inchação das pernas e todos esses sentimentos de angústia, as minhas memórias, porque ele teve um filho que era psicopata. Mas em verdade era um obsidiado. Está narrado em um livro nosso, o último momento desse filho com ele. E ele contou a Filomena de Miranda e Miranda escreveu. E ele tinha um amor por esse filho que ele nunca viveu. Era um psicopata, talvez por efeito de atos do passado. E ele sofria muito porque ele curava gregos e troianos. Psicopatas que eram levados amarrados a cordas. Ele dizia desate, liberava. E o próprio filho, ele não conseguia nada. São as leis divinas que nos escapam. E ele estava um dia numa sessão mediúnica, quando os benfeitores trouxeram o obsessor do filho. E ele conversou com o obsessor. E então o espírito disse, olha, eu estou vindo aqui porque sou trazido pelo espírito Ismael. É o guia espiritual do Brasil. E ele disse que seu filho já resgatou. Então eu vim lhe pedir perdão pelos sofrimentos que causei a você e a sua família. Eu não vou voltar mais lá. Mas o nosso convívio tem sido tão grande, numa simbiose, que no momento em que eu o deixar, ele morre, pela falta do meu tônus. Assim que terminar a sessão, vá urgente para vê-lo nos últimos estertores e para ver o seu filho lúcido uma única vez. Ele ficou angustiado, terminou a sessão, ele viaja para Tijuca e quando ele chega, a esposa grita, Adolfo, nosso filho recuperou a saúde. O rapaz estava sentado à cama, conversando com a mãe, absolutamente lúcido, mas sem ter ideia da vida inteira. Ele não lembrava de nada. Vamos dizer que ele estivesse com uns 32 anos, era fatos daquele momento. Ele sobe a escada correndo e o filho olha para ele assim, papai, fala um pouco, diz assim, não posso ficar. Estava esperando o senhor, adeus, e cai morto. Então ele conta isso, se pode compreender a dor de um pai. E ele então me havia narrado isso. Você pode imaginar? Eu ter um filho doente, gritar a noite inteira, nós não podemos dormir. Durante o dia ele dormia, à noite. Tínhamos que mudar de casas, porque os vizinhos reclamavam, era natural. Então, Divaldo, eu fiquei olhando o meu corpo e vi chegar meu filho. Meu filho querido chegou. Eu então perguntei, o que faz aqui? Venho buscá-lo, papai. E a mãe de Jesus manda que a sua intermediária venha recebê-lo. É o Espírito que se comunica em nome de Maria. A jovem Celina é o nome do Espírito. Celina vem com uma coorte de espíritos nobres, o corpo desfalece e ele recupera perfeitamente a lucidez. Como se tivesse saído de uma jaula para a beleza do mundo. E foi levado para uma comunidade espiritual. Então Celina me deu as boas-vindas, em nome da espiritualidade, e me fez dormir. Quando eu acordei, não me lembro a hora, eu escutava vozes.
e Celina ao meu lado. Então ela disse, agora, doutor Bezerra, a sua mulher, ele casou-se 2 vezes, a sua mulher vem estar com o senhor. E veio a primeira esposa. Ele diz assim, não se pode definir as sensações dos reencontros. E quando veio a primeira mulher e o abraçou, ele lembrou que casou em segundas núpcias. E ficou assim um pouco constrangido. Ele me disse assim, perdoe-me se eu não pude ser fiel. Ela disse, Adolfo, quando eu mandei minha irmã tomar conta dos nossos filhos, eu a desdobrei e disse, eu lhe empresto a ele, porque mulher é um caso diferente, né? Não dá mesmo. Eu lhe empresto, mas quando você desencarnar, você me devolve. E eu só lhe empresto porque Deus não me deu a honra de continuar com ele. Mas agora nós vamos continuar juntos. Ele perguntou, e a outra, quando desencarnar? Nós cuidaremos dela como uma filha. Conforto para quem é viúva. Pois bem. E aí ele disse, Divaldo, eu via vozes, como a música no ar, mas uma música de vozes humanas. Aí eu perguntei, Celina, o que é isto? Ela disse, venha ver. Levou-me até uma janela. Vamos usar os termos terrestres. Uma janela de onde eu podia ver uma praça imensa, ajardinada com milhares de espíritos, todos jubilosos, cantando. Eu disse, mas o que é isto? Eles souberam, disse Celina, que o senhor chegava hoje. Então estão todos aqui para recebê-lo e agradecerem a Deus o bem que o senhor fez aos seus familiares, a eles mesmo, quando estavam em grande perturbação. Eles vêm agradecer em nome da Mãe Santíssima. E ele disse assim, meu filho, quando eu vi aquela multidão, quando eu reconheci algumas pessoas queridas, eu segurei na mão de Celina e disse, diga à Mãe Santíssima que eu não mereço. E Celina me disse, Adolfo, os céus não dão presentes. Os céus compensam o esforço de cada um. E se aí estão, é porque você faz jus. Foi assim que eu voltei à pátria. E logo depois, eu fui levado à Federação Espírita Brasileira para falar aos meus irmãos. Fazia 3 dias que eu houvera desencarnado. Eu então fui pesquisar e pedi ao encarregado dos arquivos da FEB para ver se por acaso tinha alguma ata, alguma coisa. Porque na federação toda a sessão mediúnica era transladada para a ata. Nós também fazíamos isso no passado. Hoje, com gravadores, é muito mais fácil. Sim, lá estava a mensagem dele, contando como é que desencarnou, etc. E o Dr. Bezerra se tornou um ícone do mundo espiritual. Mas quando ele estava ainda encarnado, ao fazer o seu discurso de adesão à fé, um irmão lhe fez uma carta, mostrando o engano pelo fato de serem demônios que se comunicavam, e falou em nome da sua fé católica. E na parte final da carta diz, é um grande desgosto que você dá à nossa família cearense, porque os Bezerras de Menezes, há muitos descendentes hoje. Somos fiéis católicos da verdadeira religião. E ele então responde ao irmão através de uma outra carta. Carta essa que se transformou num opúsculo de 80 páginas, mostrando a diferença entre uma e a outra crença, com todo respeito pela outra crença, porém, filosoficamente, mostrando e apresentando a visão do Evangelho de Jesus. E é um monumento à carta do Dr. Bezerra. As razões do seu cepticismo como médico, de ser um homem que pesquisava a verdade, as visões da mediunidade, os fatos, não tem uma explicação chamada natural, exceto a explicação da interferência dos espíritos em nossas vidas,
ele falava alguns idiomas. E muitas vezes ele se utilizava de médiuns ignorantes, totalmente analfabetos. E dialogava com os espíritos em francês. E o espírito respondia à altura, não apenas questões vulgares, mas questões de filosofia, que ele antes formulava e colocava em xeque, porque a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão. E no dia que estiver em erro apontado pela ciência, diz Allan Kardec, nós abandonamos este ponto e seguimos a ciência. E assim, fomos ficando conhecidos do Dr. Bezerra. Com o convívio com Chico Xavier, me contava também várias das suas experiências, da bondade do Dr. Bezerra. E vou contar um fatozinho de humor. Em 1940, Chico Xavier emagreceu muito, muita dificuldade financeira, e naquela época graçava a tuberculose. E ele ficou tuberculoso. Era chamada peste branca. Ainda não se havia descoberto o ácido próprio para atender e matar o bastonete de Koch. E ele estava muito mal, muito mal. Então sentou-se na porta da cozinha da casa da sua irmã, Dona Luísa, que era a única da família que ajudava o Chico. E ficou ali esperando a morte, porque estava tão fraco. De vez em quando a tosse, um pouco de hemoptise. E muito pobre. Não havia hospitais. Belo Horizonte, nessa época, era famosa pelo clima. Então, era uma cidade que recebia muitos tuberculosos. Havia vários sanatórios. O clima da cidade, o clima frio na época. E ele estava planejando ir a Belo Horizonte. Ficar uma temporada em casa de alguém.